abraçar a luz do meu caminhar. Nos seus braços quero me encontrar. Caminhos tortuosos eu vou enfrentar. Com sua proteção vou me levar. Em fogueiras dançantes, estrelas a brilhar. Teu semblante sereno vem me acalmar. No vento suave ouço teu cantar. Meus passos firmes cada vez mais voar. Ó Santa Sara, guia minha fé. No deserto da vida me mantém de pé. Tuas bênçãos são paz que nunca falta. No meu coração tua presença exalta. Sob o céu estrelado peço orientação. Nos perigos da estrada segura tua mão. Desvenda meu destino com tua visão. Em cada passo tua proteção. Olá meus amigos, aqui Gil Menick, o Conde Basile, começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu e o Taquito, olha aqui ó, atiçado de tudo, o cachorro mais famoso da internet. O que ele quer? Correr pelo sítio afora. Exatamente, você tá vendo essa coisa frágilzinha, cabeluda aqui, bonitinho, parece um bibelô. É nada, gente. Ele corre esse sítio inteiro, ele acha que ele é um cão pantaneiro, aqueles cão que toca o gado, sabe? É assim com ele aqui, ele acha o manda-chuva. Ele tá aqui, ó, porque nós estamos aqui próximo de onde fica o viveiro das aves aqui, né? Onde fica pato, galinha, galinha da Angola, né? E aí é uma loucura, ele fica aqui querendo, ó, tá vendo? Ele quer pastorar todos eles lá. Bom, como vocês já viram no início do vídeo, nós estamos aqui, né, vendo aqui a nossa rotina aqui diária aqui, nessa propriedade aqui, que é o Recanto Rosa dos Ventos, que fica em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. O meu sítio aqui, né, a parte, que a gente fala a parte de baixo, né, e apesar de ser tudo plano, é um lado mais alto, outro mais baixo aqui, aí fica o casarão aqui de baixo, né. E a gente está aqui para começar o nosso querido diário, quase que diário, Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, aí com vocês, assim. E a gente vai estar falando, gente, muita gente agora escrevendo, engajando o vídeo, tá muito bacana, tô muito contente com isso. É muito importante que você deixe seu like, se inscreve aqui no canal e principalmente que você comente. A gente precisa saber o termômetro do nosso canal, do nosso programa, né, do Palavra de Amigo, são vocês, são as coisas que vocês escrevem para mim, as perguntas, as histórias. Esse canal, ele não é um canal específico para eu mostrar locais, para eu mostrar viagens, para eu mostrar pontos turísticos. Não, também pode acontecer isso? Pode acontecer, mas é pautado realmente no nome que a gente dá ao nosso canal, ao nosso programa aqui, né, nossa estrada. Palavra de Amigo, que é aquela palavra que você gostaria de estar ouvindo, ou aquela palavra que você gostaria de falar para alguém, ou a maneira de desabafar que você tem para com os outros, que você pudesse falar, ai, nossa, eu passo às vezes o dia inteiro, a vida inteira, num trabalho, numa repartição, ou numa família, entendeu? Ou num local cercado de outros moradores, vizinhos e tudo mais, e você às vezes enforca a sua opinião, enforca teu ponto de vista, a tua história, com medo de ser mal interpretado, ou com medo do que vão pensar, ou o julgamento, ou o pré-julgamento que já vai nisso. Bom, para começar, quando a gente começa com este medo de não dizer aquilo que sente, e não fazer aquilo que sente, e não executar da forma que deveria as coisas, já começa errado, porque o pré-julgamento e o pré-conceito, você já está exercendo ele. Independente do julgamento dos outros, você já está se julgando ao esconder algo que está aqui de verdade em você, que é o que você realmente sente e tem vontade de falar e de se expressar, e não o faz já com medo da represália do que vai ser, já se julgando e condenando a não fazer, a deixar de ser quem você é, a deixar de ser quem você está.
Por quê? Porque a gente já tem essas expectativas, as famosas expectativas que nós criamos em torno de situações, histórias e pessoas. O que é muito complicado, gente, porque fica difícil realmente atingir a felicidade desta forma. Por quê? Porque a gente já começa com a limitação, a gente já começa, aquele sentimento de culpa, ele já começa a nascer daqui, ó, de você, de fiz cagada, nossa, o que vão dizer, o que vão fazer, nossa, mas, aí você já vê, e tem as pessoas, geralmente as pessoas mais expressivas, né, que estão à nossa volta, elas já chegam com a gente, a conversa já começa no tom de eu, eu isso, eu aquilo, eu faço, eu, me pertence, meu, né? Tem uma grande maioria das pessoas tem esse sentimento do meu, né? De automaticamente sempre se colocar na primeira pessoa na história e na liderança do assunto, né? Já se colocando. Tem aquele marido, né? Que minha mulher, meu filho, meu isso, meu aquilo, né? A mesma coisa, né? A esposa, aquela esposa que é meu, meu, meu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses meus, né? Por quê? Porque ninguém é de ninguém e nada é de ninguém. Nós estamos aqui zelando por uma história, zelando por um local e zelando por um relacionamento com outra pessoa. E quando é um relacionamento, se trata de um relacionamento, de qual grau for, não só estamos zelando, como só estamos participando. Nós somos parte de, né? Parte deste relacionamento, parte desta história, né? Parte desta família. Então a gente não é meu. Eu sou um integrante também. E como um integrante, eu tenho a mesma porcentagem de voz ativa para estar falando no mesmo nível que todo mundo. Nunca num nível diferente. A gente não pode se categorizar assim e nem começar uma história, aos relacionamentos dessa forma. E a se relacionar com os outros. Mesma coisa profissionalmente. Nós somos integrantes de uma equipe. Nós não somos subjugados a isso. Existem um sistema a ser seguido, né? Que seria a teoria profissionalmente do que deveria ser, deveres a cumprir, né? Deveres e obrigações para qual a gente se predispôs a trabalhar, mas isso não nos faz menos nem mais, e principalmente não nos faz escravizados dessa história. Nós temos que cumprir a nossa história, cumprir o nosso trabalho, aquilo que nós fomos contratados para isso. Partiu disso aí, acabou. Não tem humilhação, não tem conversa mole, não tem isso, não tem aquilo. E as suas opiniões pessoais, elas não podem influir na questão profissional e nem as profissionais têm que se influir nas suas questões pessoais, que é o principal de tudo. É manter a sua individualidade independente do qual setor você está. Se é profissional, se é familiar, se é onde está. Isso que a gente começa a ter esses conflitos entre nós. Portanto, o nosso palavra de amigo é para que você desabafe e fale. Porque muitas vezes a gente engole para si. A gente sabe. E quando tem pessoas invasivas, pessoas que não têm limites, e que são muitas, e que hoje em dia elas estão com cada vez mais força, elas chegam e tomam conta dos espaços, elas preenchem tudo aquilo que ela acha que não tem dono, então se não tem dono é meu, então eu já chego invadindo e pronto, acabou, e ganho no grito, e já vou, sabe, isso e as pessoas que tendem a ser extremamente educadas, extremamente passivas, extremamente que não gostam de exaltar, não gostam da briga, não gostam da luta, gostam de viver em paz, são as maiores vítimas. Por quê? Porque você está preso aos seus dogmas educativos, de ser educado, de não ser reativo, e você principalmente é vulnerável porque você não acredita que alguém vai ter o topete de invadir um espaço, uma história, uma coisa assim, com tanta veracidade, com tanta, sabe, gana, com sangue, com faca nos olhos, porque você não faria isso. Porque você é uma pessoa de bem, porque você carrega tranquilidade, paz e amor no coração. E aí, isso te impede de entrar na luta, entrar na briga. Por quê? Porque isso vai te contaminar, isso vai te tirar a sua essência, tirar quem você é. E é pra gente manter a nossa essência, quem nós somos, nós acabamos virando vítimas
de oportunistas perigosíssimos e pessoas assim. A gente vê isso nu e cru todos os dias nos telejornais, na internet, em tudo, com questões políticas A e B, entendeu? Que nada dá certo. Todos os extremos estão errados. Por quê? Porque ninguém é 100% nada. Então, extremos tende a erro. E erros gravíssimos, porque isso empurra quem está no meio, quem realmente tem essa polidez, né? Polidez, né? É bonita essa palavra, né? Polidez, né? É aquela pessoa que tem já é lapidada, ela já brilha, ela já tem aquilo, ela não é aquele diamante bruto, aquela coisa rústica, ela já tem todo um verniz, toda uma coisa para tratar, e não quer sair disso. Elas são assim, as pessoas são assim. E aí, você, para fazer isso, acaba se anulando, deixando para lá. E deixando para lá, as pessoas vão invadindo espaço na sua vida, invadindo espaços físicos, né, nos lugares, elas vão tomando conta. Profissionalmente, é aquele que quer se exaltar mais que todo mundo, é aquele que manda mais do que o chefe, é aquele que toma uma posição que nunca foi colocada para ele, mas ele tá ali, é o puxa-saco, é o espertinho, e isso tá, infelizmente. E essas pessoas é que almejam governar países, almejam governar estados, almejam governar cidades. Essas pessoas têm esta gana de ser e ter poder a qualquer custo, passando por cima de qualquer pessoa. E isso é muito triste. Por quê? Porque você tem que perder a sua essência maravilhosa, que é da passividade, da tranquilidade, do amor, se quiser sobreviver nesse mundo e se não quiser ser tomado nem lesado pelaquilo. Porque a gente que tem essa questão ética, a gente geralmente faz a coisa certa. Você paga seus impostos, você cuida das suas coisas, você vai no mercado, faz direitinho, você às vezes leva a sua sacola, você tenta reciclar, você tenta fazer o melhor de tudo. Mas esses espertinhos é o que não faz nada. Ele já chega exigindo tudo, ele já dá barraco no mercado, ele dá barraco na venda, ele dá barraco não sei na onde, nas contas. Por quê? Porque o escândalo, o barraco, tira o foco, entendeu? Da ladruagem, da esperteza. Porque ele te coloca numa situação vexatória. Situação vexatória. Tudo aquilo que você tende a... Vem do vexame. Vem de envergonhar. De te deixar de um jeito intimidado. Te intimidar pelo vexatório, pelo vexame. Então ele vai te colocar numa posição sempre ali que você vai ficar tão envergonhado que não vai ter condições de responder a pessoa, mesmo estando certa, porque esse é o problema. A pessoa polida, quando ela é colocada numa situação de vexame, ela trava completamente, porque ela não consegue se posicionar naquilo. Você está todo programado para ser uma pessoa correta, e tem uma índole correta. E aí, quando você é acusado, já começa com aquelas acusações, gritando, fazendo isso, tem aquela palavra, né? Sabe com quem você está falando? Porque você sabe isso? Porque você vai isso? Porque você não pode isso? Não, gente, pelo amor de Deus. Não existe sabe com quem você está falando. Existem situações com regras, deveres a cumprir, e não importa quem você é, se você é o presidente da república, o juiz, não sei das quantas, ou se você é o mané da esquina, entendeu? Não tem essa de diferença. Não existe isso. Onde existe leis e deveres, você é um ser humano qualquer um ao outro, e princípio de tudo, você tem os seus direitos assegurados, principalmente a não passar vexame. Porque também é crime. Você colocar as pessoas em situações vexatórias é crime. E muitas pessoas não sabem disso. E se deixam se colocar nessa posição, se deixam passar por isso, entendeu? Por essa situação perigosa, por essas histórias, e se intimidam com esses fulanos, que você sabe com quem você está falando. Essas pessoas já começam com isso. Tem pessoas que elas já vão para aplicar golpe nos outros, e vão ali, sabe? Então ela já chega, sempre ela tem uma respostinha atravessada para te deixar dúvida, para deixar duvidoso, para deixar você mesmo, às vezes, se preocupando, falando assim, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Então as pessoas, elas já têm esta coisa sabe, de intimidadora, já para ganhar no grito. Então, gente, por mais educado que você seja, hoje em dia, a educação
ela não pode te deixar numa posição fragilizada e vulnerável perante a esses espertalhões, perante a essas pessoas do mal, entendeu? Que tomam de conta a nossa volta, que é essa invasão que está ali. E as pessoas utilizam disso. É muito triste, porque hoje em dia, eu sempre digo, gente, às vezes os vídeos parecem até repetitivos, mas foram muitos anos. Só quem tem realmente mais de meio século, né, entende o que a gente está passando, entende realmente o que é uma situação de preconceito, o que é uma situação de intolerância, o que é uma situação de das fobias, né, homofobias, gordofobias, bullying, toda essa história, as pessoas com mais idade como eu, passou, né, porque quem sobreviveu anos 80, anos 90 e anos 2000, sabe o tipo de coisa, a piada que era feita, que hoje em dia jamais aconteceria. Então assim, sabe da gravidade do que era passar por todas essas coisas que hoje é lei. Hoje não pode ser falada, muito menos a ação ser concluída nesses termos, entendeu? Racial, xenofóbico, né? Xenofobia é preconceito com as pessoas de outro estado, de outra cidade, de outro país. Preconceito em relação à raça de acordo com a etnia e origem da pessoa. Então, isso tudo, porque antigamente as pessoas, todo mundo que tinha sotaque nordestino ou coisa assim, é a Paraíba, os baiano não sei o quê, que baianada, viu uma coisa muito exagerada, que baianada, era assim, e era tradicional, isso era normal acontecer, já fez negrice, entendeu? Eram palavras corriqueiras na vida das pessoas, dessa forma assim, fulano é baitola, ali, é frutinha, é queima-rosca, queima-ruela, tudo isso era assim, e era normalizado. Você põe uma roupa colorida, se você saísse na rua com uma roupa colorida, por exemplo, na época eu usei cabelo pintadão de loiro, tudo, então assim, você não saía tranquilamente, sempre tinha alguém te gritando, sempre tinha alguém falando uma atrocidade, uma gracinha, uma coisa assim, e era engraçado, era natural, sabe, hoje, graças a Deus, você pode passear vestido de qualquer jeito, tudo, pode até te olhar diferente, mas falar não pode. Então são leis adquiridas com muita luta e que ainda tem muito chão para a gente chegar. Porque a piada ela só é engraçada quando todos riem, inclusive o motivo dela. O motivo da piada tem que rir para isso ser uma piada. Porque do contrário, não é uma piada, é uma agressão. Entendeu? É um problema sério. E nós, agora com mais idade, nós temos que repensar, porque nós somos todos criados naturalizando esse tipo de atitude. Então, muitas das vezes nós falamos isso veladamente, conversamos e falamos isso, a gente vê no Big Brother, pessoas com mais idade, falando falas assim, que são complicadas, mas que são na cabeça das pessoas, ainda não se põem como lei, não acredita-se como lei, ou que seja tão grave, ou que seja alguma coisa que machuca tanto, porque não adianta você falar. A tal do local de fala, né? O local de fala, todo mundo fala e isso repete várias vezes, tal, e às vezes de uma maneira vulgar, né? Fulano não tem local de fala, porque se você está falando das pessoas pretas, você não pode falar porque você não viu isso, não aquilo outro. Aí vem aquela respostinha mais pior de tudo, né? A emenda pior do que o soneto, quer dizer, prioridade. Aí principalmente na questão racial, porque aí você não tem local de fala, aí a pessoa vira e dá essa resposta que é péssima. Mas eu tenho amigos negros, meu cabeleireiro é negro, meu fulano é assim, é a mesma coisa. Não, eu adoro os gays, eu tenho um amigo gay, eu tenho um amigo que meu cabeleireiro é gay, sabe? Então, aí o que acontece? Essa é a história do local de fala. Isso representa bem o que é um local de fala. Por quê? Porque não é que porque você tem, ou porque você convive com pessoas que estão sendo citadas e que são alvo de preconceito, que você não é preconceituoso. Que você não está tendo, só de responder dessa forma é uma atitude preconceituosa. Então, quando a gente fala que não tem lugar de fala, é porque você realmente não tem. Quando você não passa por aquilo, porque só uma pessoa preta, ela vai saber o olhar que ela recebe por ser preta. Você nunca, sendo branco, você nunca vai imaginar e vai conseguir visualizar o olhar de preconceito que ela recebe. Porque você nunca foi
preto. Você sempre já nasceu branco, desde que se olhou no espelho, tudo você se viu como branco. Então, assim, não tem a diferença. Tem que ser. A pessoa homossexual, alguma coisa assim, que venha, que receba um ataque, você não sabe o que é o ataque da homofobia, porque você não é, se você não é homossexual, você não vivenciou, você não sentiu, você não sente de dentro para fora, você não vivencia aquilo, aquela emoção, aquela história. Então só quem vivencia aquilo é que sabe identificar o olho do preconceito para si, e aonde ele pega, e aonde ele fere, e aonde ele cutuca em você. É a mesma coisa, se você não é de um outro estado e não recebeu um ataque xenofóbico, né, não falaram que era tudo paraíbo, então é tudo uma baianada, você não vai saber aonde aquilo te toca. Infelizmente não é assim que funciona. Você pode ter amigos. Eu tenho uma avó. E mesma coisa, assim, é a mesma coisa. Muita gente responde assim, eu realmente eu não sou. Não tenho nada de racismo, de nada. Eu tenho horror a qualquer tipo de menção de racismo em qualquer aspecto, né? Mas sei a diferença, né, de o qual eu sofro e o qual outra pessoa sofre, que é totalmente diferente. E a gente não dá para se colocar no lugar do outro. Não tem condição. A gente tem que não fazer. É diferente, é a mesma coisa. Todo mundo fala assim, o etarismo, a questão da idade. O jovem sempre fala, não, eu respeito, mas você só vai entender isso quando você tiver mais idade. Eu também, quando era muito jovem, eu tinha uma ideia de que, imagina, não, é depois as dores, o sentimento, tudo aquilo que você aprendeu, sabe, o saco cheio de ver coisas repetidas e sabe, o mesmo probleminha, a mesma desculpa, a mesma história. Você tem que viver para estar no lugar de fala e sentir. Do contrário, a gente não tem o lugar de fala, a gente respeita quem tem e não faz. Então, entender o problema do outro é uma coisa. Saber ou que o outro está sentindo, nunca, não vai acontecer. Só sentindo mesmo. Mas entender já é muito importante e não replicar e reprimir quem faz. Então, a gente tem que ter essa força e essa voz sempre nisso. Então, o Palavra de Amigo é feito de palavras, sou eu falando para vocês. Eu vou estar em lugares belíssimos, bonitos, pretendo viajar, mostrar curiosidades e falas. Mas o mais importante de tudo é essa fala. Às vezes ninguém te explica. Tem os 50 a mais, hoje em dia, as pessoas de 50 a mais, elas estão órfãos e carentes disso, de saber o que elas podem ou não falar. Em onde elas estão errando e por que aquele termo que era usado na nossa época, nos nossos anos dourados, era normal e hoje em dia é preconceituoso. Por que disso? Muitos não conseguem entender. Por quê? Porque não estavam no lugar de fala, não passavam por aquilo, sorriam com a piada, mas não sabiam, porque não faziam parte, não eram eles a piada. Era o mundo que fazia piada com aquilo e estava tudo certo. E hoje em dia, é isso que a gente tem que passar para os mais idosos, que era uma agressão e que alguém naquela época saía magoado com o que era naturalizado. Hoje não acontece isso. Hoje o jovem também se prevalece muito dessas leis e extrapolam. Condenam quem nem sequer está tendo esta intenção. Está cometendo uma atitude, mas a intenção não está no coração e não está às vezes no olhar da pessoa, está na falta de conhecimento e de entendimento. O mundo mudou, as palavras mudaram, as leis aconteceram, muito maravilhoso. Só faltou ensinar quem foi mal acostumado, entendeu? Quem vivenciou essa transição de gerações, como os 50 a mais. Né? Então, é muito importante passar isso para os 50 a mais. Você mais jovem que me assiste e que sabe dessas falas problemáticas, dessas atitudes problemáticas, avisa teu pai, avisa teu avô, teu tio, conta, mas conta com calma. E tenta mostrar para ele qual é a posição, e que aquilo não é engraçado. E o que a gente fazia não era engraçado, era da época, mas hoje não é mais. Por quê? Porque nós somos mais velhos, mas vivemos do planeta, então toda época é minha época. Porque a gente tem essa mania de dizer assim, porque no meu tempo era assim. Opa, eu estou vivo, meu tempo é hoje. Eu vivi num tempo que era assim, hoje eu vivo num tempo que é diferente. Então não é desculpa para você não mudar. Não é desculpa para você não aprender. Não é desculpa para você não aparecer. Porque estou vivo, é meu tempo. Eu tiver 100 anos hoje, é meu tempo. Eu estou na Terra. Então o tempo de cada pessoa é agora. Independente da sua idade. Felizes nós, 50 a mais, que vivemos aquele tempo.
Cometemos aqueles erros que na época não eram, mas hoje é. E que como foi? E hoje a gente pode entender aquele amiguinho, aquela amiguinha de colégio disso, que era colocada de lado, que era tida como gordinha, o gordinho, o piadinha, o apelido feio que tinha, aquela pessoa mais delicada, era a florzinha, era o baitola, entendeu? Aquela magrela era a Olivia Palito, era isso, era aquilo, o pretinho, era o Pelé, era o Buiú, era essas coisas assim, que parecia tão inocente, mas só você é que ria. Talvez a vítima ria para não perder a amizade, para não deixar de ser aceito ali, pelaquela sociedade, pelas pessoas. Hoje não pode, né? Hoje não pode. O macaco dava banana, brincava, zoava, né? O cabelo de bombril, isso aqui. Hoje não, gente. Hoje não vai, hoje as nossas crianças não vão crescer com esse estigma mais. Elas vão poder andar na rua sem as pessoas gritarem e fazer piadinha com ela. O que era na nossa época, 80, 90, né, era muito, muito exacerbado, exagerado e tal. Mas não tinha tanto mimimi. Não tinha mimimi, não tinha mimimi. Gente, já disse, a piada é engraçada, né? Quem fala de mimimi é porque só ria com a piada, não era o motivo dela. E não é legal você ser apontado. Quantas pessoas perderam a vida, quantas pessoas choravam sozinhas, quantas pessoas se sentiam diferente, quantas meninas fritavam o cabelo por tanto pavor que tinha do seu cabelo crespo, porque era apontada, né, como bombril, como isso, como aquilo. Quantas pessoas tinham medo de sair na rua porque eram mais delicadas, porque tinham seus trejeitos, porque eram afeminados e podiam ser apedrejados e xingados a todo momento, já começando pelos familiares. Quantas pessoas que eram gordinhas, que tinham vergonha, que se cobriam quase com uma burca, com vergonha dos seus corpos, porque a sua linha de corpo é apenas mais arredondada que a outra? Como se o ser humano fosse feito em série, todos iguais, todos num padrão ali, feito numa forminha. Não, a forminha ali não, era disso. Hoje tem, hoje você pode ser orgulhoso de quem você é. Seu tom de pele, as pessoas que tinham vitiligo, as pessoas que tinham nanismo, as pessoas que tinham, não que tem, e as pessoas que albinas e tudo mais, sempre tinha algum motivo para virar uma piada, uma história, um apontamento. Hoje não. Hoje somos e pronto. É só assim. É só isso que importa. É quem somos, como somos e fazemos parte de. Porque quem faz parte da vida tem que responder por ela. Tem que ter direito a falar da vida, a opinar por ela. E essas pessoas não tinham antes. As pessoas não tinham voz, não tinham fala, não tinham posições. E por incrível que pareça, existe ainda toda uma liderança em questões políticas que defendem a volta do famoso mimimi. A volta de como era antes, a volta da castração de seres humanos por serem padrões diferentes e a liberdade de expressão. Quando uma pessoa gritar aos quatro ventos na internet que ela quer liberdade de expressão para ofender uma pessoa pela sua forma física, pela sua identidade, pela sua identificação, pela sua cor de pele, pelo formato do seu corpo, pela sua deficiência ou não, pela sua forma física, pela condição que você tem, pela uma síndrome, por qualquer coisa que você seja, por quem você seja. Quando a pessoa defende a liberdade de agredir, e de ofender, e de criticar, e de fazer de novo, voltar ao passado, algo que nós lutamos para virasse lei, para que nós pudéssemos andar na rua sem máscaras, sem problemas, sem se esconder, com orgulho de quem somos, do jeitinho que a gente nasceu, do jeitinho que a gente é. Quando isso acontece, seja numa questão religiosa, política, não aceite, faça valer a lei. Não podemos voltar atrás e perder anos de luta para que fôssemos respeitados como ser humano. Não importa partido político, não importa religião, não importa nada disso. O que importa é o respeito e o direito assegurado por lei a cada um ser quem é. Somos todos diferentes
sempre, mas os direitos são iguais para todos. E isso nunca mais a gente pode deixar tomar da gente. Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado e que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, pergunte, fale sobre, é importante. Não adianta a gente ter um canal mostrando um monte de fake news, um monte de lugarzinho bonitinho, um monte de historinha. Eu ficar criando para vocês aqui situações, memes. Eu não sou humorista, eu não sou agente de viagem. O que eu tenho é a minha palavra, a palavra de amigo. Porque eu realmente seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais. Porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo é isso. Eu fico muito contente de você ter assistido. Reflita. Às vezes você está com esse pensamento aí dentro. Às vezes você ainda está com essa contaminação dentro do seu peito. E às vezes você está sofrendo isso dentro de casa, calado, com uma pessoa ali tida como querida, mas ao mesmo tempo ela fica ali, colocando você naquela caixinha e te impedindo de você de ser feliz do jeitinho que você é. Não deixe ninguém deixar você ser infeliz colocando um rótulo em você. Não somos produtos, não somos feitos em séries, somos peça única. E não vamos admitir rótulo de ninguém. Vamos ser felizes do jeitinho que a gente é. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!